Muito boa noite. Vamos então saudá-los a todos, convidar a tirar os pensamentos, ou melhor, a limpar o pensamento, as preocupações do dia a dia. E vamos cantar uma canção. A canção que é o Evangelho do Lar. Eu queria dizer que vamos colocar em online as canções que nós podemos cantar. É só uma explicação, porque há canções que têm direitos de autor e nós não podemos cantá-las para a net, mas vamos cantar aquelas que são da nossa lavra, isto é, da associação, da responsabilidade da associação, e aí não haverá problema nenhum. Ou uma outra canção, que são canções populares, que são canções que não têm direitos de autor. Mas vamos cantar então esta, que é nossa, que é o Evangelho do Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Ler com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te ao luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Paremos, senhores, uma vez mais, esta noite, pelo nosso lar, pelos nossos lares, pela presença dos nossos familiares, desencarnados, nossos amigos, nossos protetores, que possam estar connosco esta noite. E também o envolvimento dos nossos lares para a harmonia, para a serenidade e paz de todos nós. Seja connosco e nos abençoe, Evangelho de Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, o item 27. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis nesta terra de expiação para completardes as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca, em certas pessoas, reflexões que é necessário parar, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar atenuá-las, mas também que é necessário
pelo contrário, contribuir para as tornar mais proveitosas e mais vivas. É um grande erro. Sim, as vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás mais longe? Sabeis se a sua providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que devia cicatrizar as chagas abertas pela sua injustiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei, ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, o meu amparo material, os meus conselhos não poderão ajudá-lo a transportar esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento, se não me foi dado, a mim também como prova, ou talvez como expiação, o poder de parar o mal e substituí-lo pela paz. Auxiliai-vos sempre nas vossas provas mútuas e jamais vos encareis como instrumento de tortura. Este pensamento deve revoltar todo o homem de bom coração, sobretudo o espírita, porque este, melhor do que o outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que o que quer que faça para contrariar as decisões do Senhor, a sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, mas é somente Deus que pode pará-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo o orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de aumentar a dose de veneno no corpo daquele que sofre, sob o pretexto de que esta é a sua expiação? Oh, olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação dos vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Bernardine, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do benfeitor Emmanuel. Ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferentes às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse
desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, a tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Esta leitura de hoje, aliás, aproximar-se-á certamente a algum momento nesta linha de pensamento, algum momento em que isto vai ser colocado a todos os cristãos, particularmente àqueles que abraçamos a doutrina espírita, que é a interrupção do sofrimento a pretexto de aliviar as dores daquele que sofre. Ora, nós ouvimos de Jesus, embora alguns de nós, convenhamos, estamos esquecidos muito daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. Mas nós ouvimos de Jesus que é necessário sorver a taça até a última gota, que é necessário pagar a dívida até o último centavo. Evidentemente que só a ele, enquanto intermediário entre Deus e os homens, competirá saber se merecemos ou não merecemos que as provas se nos antecipem, isto é, que aqueles que estão sofrendo, no limite, segundo o nosso entendimento, no limite as dores do corpo, que não as dores morais, mas as dores do corpo, se merecem, se podem ser socorridos por forma a antecipar o final dessas dores. E também nós não sabemos se o final dessas dores será a passagem do mundo material para o mundo espiritual, ou será a cura, por exemplo, ou será o alívio completo dessas dores, quem sabe, quando chega a hora. E, portanto, não nos compete a nós fazer o julgamento perante as coisas que não dependem de nós, não dependem do nosso arbítrio. E nós temos conhecimento de vários casos em que ninguém mais pensava que a cura pudesse surgir, e ela surge. Ela surge. Mas são frequentes esses casos? Não são frequentes, mas existem realmente. Então, aquilo que se prepara já há algum tempo, encontrando talvez na justificativa para ainda não ter avançado, a chamada crise que a sociedade vai vivendo, mas nós vamos ter esse choque, que não tardará sobre a eutanásia. Só a antecipação da morte daqueles que estão aparentemente em estado terminal. Conhecemos casos em que as pessoas tinham doenças graves que, de alguma forma, pensávamos serem um mote para a passagem para o mundo espiritual, e as pessoas vieram a partir sem ser por essa doença. E depois nós não sabemos. A medicina tem hoje forma, não tinha no tempo de Jesus, mas hoje tem forma de aliviar as dores. Talvez não tenha forma de aliviar as dores morais, as dores do espírito, a ansiedade, a angústia, a tristeza, o desespero, que varre bem alto número de nossos concidadãos. Aí não há antidepressivos que consigam fazer passar a tristeza e a dor moral que muitos dos nossos confrades passam. Agora, dores físicas, a medicina tem essa possibilidade. A medicina tem a possibilidade de desintoxicar um corpo submetido pela droga, mas não tem possibilidades de aliviar a dependência espiritual. Não tem possibilidade de aliviar a dependência espiritual de um doente que, por vezes, parece um verdadeiro cadáver em vias de atingir o seu auge. Portanto, não nos compete a nós fazer essa identificação. Mas tudo indica que podemos ajudar a aliviar as dores. Podemos ajudar. Porque quando há problemas físicos, há necessariamente problemas espirituais. Vamos descodificar isto. Quando há doença física, seguramente que em termos espirituais, quer pelo próprio, que ao ver-se debaixo da dor física, não vê que a medicina, ou não vê que os medicamentos aliviem a sua dor. E, portanto, espiritualmente, o próprio pode sofrer essa angústia, essa tristeza. Mas também aqueles que nos perseguem, que querem cobrar dívidas passadas nossas, também se aproveitam para incutir mais a dor. E hoje é consenso quase geral que essa é uma dor que não é, ou que não está às mãos da medicina a aliviar. E há grandes setores já da área da saúde que vão tendo em mente
a ação do magnetismo, a ação da ajuda espiritual. Já é. Embora haja os materialistas que esses nunca irão aceitar, a não ser quando partirem para o mundo espiritual se debaterem com a realidade que recusaram durante a Terra. Então vamos pensar nestas referências que o Evangelho nos dá, nestas mensagens que os Espíritos nos trazem, porque elas contêm em si não só a luz, que às vezes é capaz de abrir estradas, caminhos novos, mas principalmente o consolo. O consolo para as dores físicas e para as dores morais. Na questão do aborto, quando o bebé não tem, pelas indicações médicas, claro, não, os médicos que aconselham, e já temos conhecimentos de alguns casos, os médicos aconselham a família, a mãe, neste caso, a fazer o aborto, porque a criança não vai sobreviver, ou vai sobreviver pouco tempo. Se a mãe fizer esse aborto, a culpa, entre aspas, da mãe é muito relevante. O que é que deverá uma mãe fazer sabendo uma situação dessas? Deverá continuar a gravidez, mesmo sabendo que possa durar um dia, 2 dias, 10 dias, um mês? Qual será a posição da mãe e qual a culpa em termos espirituais? A culpa da mãe existirá sempre, de haver grandes atenuantes, porque ao fim e ao cabo ela é aconselhada por alguém em quem encontra capacidade para opinar em termos de saúde. Mas nós temos hoje dados concretos de que a medicina não chega a abarcar toda essa problemática. Muitas vezes não é por exames diretos, não é por ecografias, que a medicina, que os médicos, melhor dizendo, chegam à conclusão que o feto não tem viabilidade e, portanto, aconselharem o aborto. Isso resulta muitas vezes de um exame que fazem ou que mandam fazer, ou que sugerem que façam as mães por volta dos 4 meses, que é a análise do líquido amniótico, isto é, o líquido onde o feto se desenvolve, onde o embrião se desenvolve inicialmente, depois o feto. E é evidente que, por essa simples análise, pode acontecer que os resultados, segundo a medicina materialista, com certeza, os resultados possam aconselhar a que haja uma interrupção da gravidez. Ora, nós conhecemos muitos casos em que os exames são feitos, dão positivo e é produzido o aborto. Mas conhecemos alguns casos em que o exame dá positivo, não há lugar ao aborto e as crianças nascem normais. E também conhecemos muitos casos em que tudo dá normal e quando nascem as crianças se verifica que há deficiências outras, deformações outras que não foram detectadas pelo simples exame do líquido amniótico. Por outro lado, vamos supor que, de facto, o espírito que reencarna num corpo com algumas deficiências físicas tem necessidade, de facto, de se libertar de determinadas mazelas. Vamos ver, por exemplo, o caso da pessoa que se suicida. O suicídio conduz, naturalmente, a uma ausência de oxigenação cerebral por aperto das carótidas. Muitas vezes também ocorre por, digamos assim, fratura da coluna vertebral e, naturalmente, com a segmentação da medula óssea. Mas, muitas vezes, não se chega a esse ponto, mas chega só ao estrangulamento sanguíneo e é hoje conhecido que a falta de oxigenação cerebral durante mais de, segundo os cânones, 4 minutos, embora haja casos, ou tenha havido casos, em que essa paragem de circulação cerebral ocorre de muito mais tempo e a pessoa volta ao normal e não tem, digamos assim, lesões consentâneas com aquilo que a medicina analisa. Ora, essa morte por falta de oxigenação cerebral, morte voluntária, a pessoa pode também desencarnar ou morrer, como dizem, por falta de oxigenação cerebral, por outra razão qualquer, que não essa, não é? Por uma trombose ou por um bloqueio, enfim, de coágulos que não deixam que o sangue circule pelo cérebro.
E aí é propriamente uma consequência, não é propriamente um ato consciente. Mas, quando é um ato consciente, uma decisão dessas, a pessoa acaba por partir com falta de oxigenação, o que vai afetar o perispírito na zona, naturalmente, do cérebro. E esse ato criminoso, porque é um atentado contra a vida, terá que ser ressarcido, terá que ser pago pelo seu autor. Ora, para se libertar dessa situação, o espírito reencarnante tem que encontrar um corpo que absorva essa consequência num ato consciente. E se não for permitido ao espírito passar por essa fase, também há responsabilidades. O espírito, pois, com certeza encontra esse ato, essa lei da ação e reação, a causa e efeito, e, portanto, libertar-se-ia do efeito. Mas a mãe, os pais, permitiriam que o espírito passasse por isso. Daí a existência, por exemplo, de anencéfalos, de fetos, embriões, e depois fetos que não têm, digamos assim, fruto da estrutura perispiritual que dá suporte ao desenvolvimento orgânico, não têm possibilidades de desenvolver o cérebro, então vêm sem cérebro, exatamente para permitir que o espírito se liberte um pouco das consequências de um ato que cometeu, um ato criminoso contra a lei de Deus. Ora, se não for permitido isso, o espírito não tem essa possibilidade. Mas continua na mesma ser-lhe, digamos assim, relevado o parte do crime que cometeu, com certeza que sim. Mas as consequências para quem não deixa que as coisas corram normalmente terão de ser necessariamente graves. Agora, como é que se sabe? É pela análise do líquido amniótico que o embrião, que o feto vai nascer sem cérebro, que não nasce, não é? Porque não tem condições de viabilidade, e, portanto, pode estar uma vida animal durante 1, 2, 3, 4 dias, mas depois acaba por não suportar a situação e acaba por desencarnar. Mas a quem compete esse arbítrio? Ao ser humano. Quando se sabe que há muitos casos diagnosticados pelos médicos de que não têm as consequências que eles atribuem. E nós conhecemos pessoalmente alguns. Não muitos, mas conhecemos alguns, também num limitado horizonte que nos apresentam. Portanto, quer dizer, é sempre. A medicina ainda está longe disso. Eu tive pessoalmente uma ligação desse género, em que o médico sugeriu, a médica neste caso, sugeriu que a senhora fizesse um exame ao líquido amniótico. É evidente que eu, na altura, perguntei se iria, caso desse positivo, abortar. E a resposta foi que não. Então não fazia o exame. Não faz sentido que a pessoa que pode sofrer se as coisas derem positivas no final, não é? Antecipe o sofrimento mais não sei quantos meses para depois não ter consequências o resultado do exame. Portanto, é preciso muita aproximação da vivência espiritual e também da análise espiritual dos médicos, naturalmente, da medicina, para que haja decisões acertadas. De qualquer sorte, não é possível, face à lei de Deus e face àquilo que a doutrina espírita nos ensina, não é de todo aconselhável nenhum tipo de aborto, a não ser que os médicos declarem por escrito que a vida de mãe e filho corre perigo. E, neste caso concreto, que a vida da mãe corra perigo. Porque a mãe, evitando aquele caso, aquela gravidez, e naturalmente aquele parto, pode continuar a viver e permitir, numa oportunidade seguinte, que o espírito volte a nascer, volte a reencarnar, enquanto libertar, digamos assim, ou salvar o filho, pode a mãe perder a vida e o filho não há garantias de que continua a viver mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses. Portanto, é a única situação em que a doutrina prevê que seja aceitável esse ato, que não é bem o aborto, mas sim uma cirurgia destinada a salvar a vida da mãe, embora possa ter consequências em relação à vida do filho. Fora disso, não é, em termos da lei divina, não é aceitável. E, portanto, todo o ato praticado nessa área tem responsáveis. E os responsáveis, com mais gravidade ou com menos gravidade, terão que se defrontar com a lei no futuro.
Já agora outra questão. O que se acaba muitas vezes ou algumas situações que se conhecem também, é a mãe acabar por, no caso de estar em perigo a vida dos dois, a mãe acaba por não optar pela salvação da vida dela e sim da criança. Isso costuma-se ver muito. Acaba por ser um ato de amor perante um filho, claro, e não um suicídio, digo eu, que será mais um ato de amor pela criança que vai nascer. E até acontece que às vezes até nem morre um nem morre outro. Porque esse ato em si pode dinamizar as forças vitais e também a proteção espiritual e acabar por os dois se engrarem na vida, porque esse caso desse ato de entrega, esse ato de amor. Mas é evidente que só Deus pode ditar lei e nós não podemos nos enganar como seres que somos falíveis. Vamos agora dedicar ou libertar o nosso pensamento para outras ajudas e neste momento é exatamente a irradiação, trocando fluidos, trocando energias uns com os outros, sabendo que nas sociedades de hoje há muita família em destruição, há muitos lares em sofrimento, em vias de se destruírem, e por isso nós vamos fazer um trabalho, um esforço de projeção dessa energia, de compreensão, de amor, disponibilizando os nossos fluidos vitais, a nossa energia, os nossos pensamentos positivos, para que os nossos irmãos possam também passar por essas casas e socorrer um pouco. Senhor Jesus, entregamos essa vontade, essa energia, esse amor. E sabemos que tudo é possível. É possível aliviar as dores, serenar os ânimos. É possível transmitir força para que haja transformação interior nos responsáveis por essas discórdias, por essas desarmonias. Não há nossa oferta, Senhor. Que seja possível hoje ajudar-nos a aliviar muito deste sofrimento. Vamos cantar uma outra canção muito bonita, Maria, um hino à Nossa Senhora. Lindo, teu rosto me cativou, tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu, tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos. Bela, és a melodia dos meus cantos. Maria, sem ti fico só e não sou nada. Maria, és a aurora, minha madrugada. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és
chegamos ao final por hoje, mas não para vocês, que podem continuar o nosso diálogo, o vosso troca de opiniões e de comentários. Vamos despedir, até a próxima semana. Muita paz, muito boa noite.